Nova TV, mais perto de você. Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. E Bebidas Poti, puro sabor da vida. Bom dia, estamos começando mais um Nova Manhã e hoje aqui nessa manhã de sexta-feira comigo no estúdio José Antônio da Cruz. Seja muito bem-vindo, Zé. Eu agradeço, Miquele, agradeço a direção aqui da Nova Manhã por nos convidar. Vai ser um prazer estar com vocês. Todo meu. Mas antes desse bate-papo, que nós vamos falar sobre humanização, nós daremos um pulinho lá na cozinha com a Renê. Vamos conferir o que ela está fazendo pra gente hoje? Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a Renê, dona das especiarias, quase nutricionista, naturóloga e mãe do Enzo. Hoje eu trouxe uma receita super tranquila, né? Como eu costumo trazer, eu acho que culinária tem que ser fácil, prática, nada exagerado e uma delícia. É um tiras de filé de frango grelhadinho com creme de palmito. Esse creme de palmito é incrível e você pode usar em outras preparações. Esse franguinho mesmo, para colocar numa torta, agora é época de final de ano, compra uma massa folhada pronta mesmo, usa ele como recheio, vai ficar fantástico. Vamos começar pelo creme de palmito, que ele demora mais um tempinho para cozinhar, certo? Então aqui, ó, eu tenho um fio de azeite. Já vou colocar aqui na minha frigideira, que vai pro meu franguinho. Tenho uma colherada de manteiga e uma cebola. A cebola, é importante ligar a panela, né? Ela já estava previamente aquecida, mas eu desliguei. Vamos ligar ela de novo. Aqui eu tenho uma cebola, certo? Vamos refogar bem a cebola. Lembrando que, já falei isso algumas vezes, mas sempre é bom lembrar. A cebola, assim como o alho, quanto mais você frita, mais você tira o ardor dela, você tira a acidez dela. E aí você começa a caramelizar o açúcar que ela tem, tá? Então isso faz com que ela fique mais doce, certo? Enquanto a minha cebola tá refogando, eu vou pegar aqui o meu frango. Aqui eu tenho um peito de frango cortadinho em tiras, em cubos, como seu coração mandar, da forma que você quiser. E aqui eu vou utilizar 3 temperinhos que eu adoro e que são maravilhosos. A noz moscada. No mercado tem aquela noz moscada já ralada. Eu não aconselho, porque a noz moscada ela é super aromática. Então assim, quanto mais fresquinha você ralar ela, quanto mais perto da utilização você ralar ela, você conserva os aromas que ela tem e ela fica mais gostosa. Aqui eu tenho colorau. O colorau, ele auxilia bastante na digestão das gorduras, no processo digestivo da gordura. E aqui eu tenho a cúrcuma, né? Cúrcuma longa ou cúrcuma azedoária é o nome científico dela. A cúrcuma, gente, é um dos temperos mais importantes que a gente tem. Ela é pouquíssimo utilizada na nossa cultura, na nossa região. Essa é uma cúrcuma super pura, ela é bem amarela, um amarelo gema, né? Ouro. Ela é linda. Ela aumenta o sistema imunológico. Ela previne doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson. Ela é termogênica, então ela ajuda a queimar a gordura resistente. E ela faz super bem pra gente, tá? Para todas as otite, rinite, sinusite, todas as inflamações da face. Ela é excelente. Então aqui eu vou temperar. Só isso, só. Não precisa de caldo quinor,
meu arroz, meu feijão, meu nada, tá? Esse vai ser meu tempero. E sal. Então aqui, bem misturadinho. Deixa eu dar uma mexidinha lá na minha cebola. Ainda tá cruzinha. Então eu vou adiantar o meu franguinho. Ok? Algumas dicas para essa receita para ficar bacana. Aqui eu tenho um vidro de palmito já picado, mas eu fervi esse palmito, tá? Todos os tipos de conserva é interessante a gente ferver, principalmente esses que a gente tem o costume de usar em salada, é importante ferver. Por quê? Principalmente palmito, embutidos e tudo que está em lata, tudo que está em vidro, a contaminação por bactérias é muito fácil. Salmonela, o botulismo, né, que causa o botulismo. Então é interessante sempre ferver. E aqui, como eu vou utilizar também leite no nosso creme, o palmito ele vem numa solução muito ácida. Então se eu uso ele do jeito que ele veio no vidro, ele pode talhar o leite. Já fiz essa arte, então por isso que eu estou dando essa dica. Tava fazendo uma mega torta, a hora que eu vi eu não tinha fervido o palmito e o palmito talhou todo o meu recheio, talhou todo o meu molho. Ó, aqui no frango eu coloquei um fiozinho de azeite e uma colherada de manteiga. Vou colocar o frango. Ok. Bem espalhadinho para ele fritar por inteiro. Isso. E agora que eu coloco o sal. Todas as carnes, o ideal é fazer isso. Então primeiro eu coloco na frigideira, eu deixo ela aquecer de uma maneira geral, aí eu coloco o sal. Se eu coloco o sal antes, como a gente é acostumado a fazer, o sal desidrata a carne, seja qual for, seja de porco, de frango, de vaca, seja qual for. Ela desidrata e aí deixa a carne mais rígida, né? Mais consistente, como diz um amigo meu. Ó, a minha cebola já tá bem dourada e aqui eu vou colocar a farinha. Esse processo chama roux. Eu cozinho a farinha. Renê, eu queria fazer essa receita hoje, mas eu não tenho farinha, não tenho manteiga em casa. Faz com maisena, eu preciso de um espessante aqui. Então faz com maisena. A maisena vai deixar o seu molho mais brilhante. A farinha vai deixar o seu molho mais opaco, mas eu acho que fica muito mais saboroso com farinha do que com maisena. O lance da farinha, para não deixar com gosto de farinha, né, aquele gosto cru de farinha, é fazer o que eu estou fazendo aqui. Então eu coloquei o azeite, coloquei a manteiga, coloquei a cebola, deixei a cebola ficar bem douradinha, porque eu quero ela mais adocicada do que ácida. E aí eu coloquei a farinha e eu estou fritando, cozinhando a farinha. Certo? Quanto mais você fizer esse processo, vocês viram que eu não parei de mexer, tem que tomar cuidado para não queimar, porque se eu queimo isso aqui, eu deixo minha receita amarga, tá? E aí eu vou colocar o potinho de molho. Esse molho eu quem fiz, super natural, com tomatinho. Já dei essa receita de molho aqui e ela fica maravilhosa. Coloca alho, cebola, tomate, cenoura e salsão. Deixa cozinhar e aí bate no liquidificador. Aí você pode bater com manjericão, com o que você quiser.
Meu franguinho tá lindo, super douradinho. E meu molho vai espessar. Certo? Delícia. Já virei ele. Lindo, lindo, lindo. Ok. Ó, o molho deu uma super espessada. Nesse caso, eu evitaria ao máximo usar aqueles molhos de latinha. Na praticidade, ok, mas aí entra especiarias. Os congelados da especiarias estão no Deraco Center Frutas, na Rua Minas Gerais, 1122, e lá você tem molho pronto. Tem molho branco, tem molho de tomate, molho fungo, tudo fresquinho e tudo delicioso. O palmito picadinho e fervido, certo? O cheiro já vai tomando conta. Ó, o frango tá quase douradinho e aí eu vou colocar meia cebola para eu dar mais sabor a esse franguinho, certo? Aqui. E aqui, agora eu vou colocando o leite. Renê, sou intolerante à lactose, não queria fazer essa receita com leite. Não tem problema nenhum. Você vai colocar mais molho de tomate. Renê, o molho de tomate não me faz bem, eu quero fazer só com leite. Faça só com leite. Ô, sujeira. Adoro. Mas a ideia é misturar os dois, porque os dois, uma que fica lindo, né? Ele fica num tom mais rosado, mais laranjado, e aí eu diminuo caloria, aumento nutriente, aumento fibra, que é sempre a ideia de uma alimentação mais saudável. Aqui agora eu vou deixar cozinhar. Esse franguinho só vou deixar fritar, bem fritinho. Vou consertar o sal do nosso creme de palmito, que até então eu não tinha colocado sal. O lance agora, gente, assim ó, quando você utiliza o roux, que é a farinha com a manteiga, quanto mais você cozinha, mais ela espessa e menos gosto de farinha ela fica, tá? Então, vocês vão ver, ó, já tá pedindo um pouco mais de leite. Que quanto mais vocês cozinharem, mais ele vai espessar. E isso é uma base de molho normal, de molho branco. Aí você pode utilizar num macarrão, numa torta. Se você for colocar numa torta, eu recomendo que ele fique mais grossinho, né, mais consistente. Se for num macarrão, ou no molho de peixe, ou no molho de frango, como a gente vai fazer aqui, é legal mais molinho. E aí, a criatividade é com vocês. Certo? O meu franguinho aqui, ó, tá lindo e quase bom. Super dourado. Já vou desligar ele. E agora é só esperar o creme de palmito ficar pronto. Daqui um pouquinho a gente volta para finalizar a receita.
A diferença de comprar no supermercado Big Bom é o atendimento, preço e variedade. No açougue temos carnes fresquinhas todos os dias, além das frutas, legumes e verduras, com preços especiais. Nas compras acima de R$ 150, parcelamos em até 3 vezes no cartão. No Big Bom é assim, você se sente em casa. Realize seu sonho de Natal. Compre no Comércio de Catanduva e concorra a vales compra no valor de R$ 500 e uma moto 0 km. Campanha Natal dos Sonhos. Compre nas lojas participantes, peça o seu cupom, preencha corretamente e concorra a 15 vales compra no valor de R$ 500 e uma moto 0 km. Sorteio dia 27 de dezembro. Campanha Natal dos Sonhos. Realização ACE Catanduva. Apoio Unimed Catanduva. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. E como sempre o pessoal de casa já acostumou que eu venho pelo cheiro, né? E a Renê não deixa de melhorar cada dia mais. Eu não sei como que ela dá conta de criar essas receitas assim e fazer com que eu venha assim desesperadamente aqui para provar tudo que você tem feito. Olha, eu sei que eu sou criativa. Porque tempo eu não tenho. Tem que ser criatividade. Renê, tu é criativa, minha amiga. Olha, vou te falar uma coisa. Tem que Gente, ser. é rápida, sempre com novidade. Toda semana aí, cada 15 dias, a Renezinha com tudo novo. Ah, gente, é demais, né? Bom, pro pessoal de casa, pegue uma caneta e um lápis, caneta, lápis e papel. Por favor, vamos anotar aí os ingredientes, que eu vou passar os ingredientes do creme. Gente, tá com uma cara esse creme, vocês não têm noção. E do frango. E a Renê, ela fez um acompanhamento que ela já tinha feito, já explicou pra todo mundo aqui, um purezinho de batata doce. Lembra quando eu fiz o purezinho numa panela só, amassando com fouet, super prático. Ou senão você pode cozinhar a batata doce já com o tempero, vamos facilitar a vida, Isso, né? por favor. E bate na batedeira. Olha só. E é tudo ingrediente barato, Renê? Tudo barato, gente. Porque o que vai ser um pouquinho mais caro é o palmito. Mas a sugestão aqui é utilizar o palmito já picadinho. Isso, então ele já já é mais barato. Ele já é um pouco mais barato, Isso. né? E o frango tá em média R$8 o quilo. Não, Batata doce deu uma subidinha, tá em média R$4 o quilo. Certo. Né? Então a gente Mas vai... é um prato que ainda compensa, pessoal. E Bom, é muito delicioso, vocês vão então, amar. Eu tenho certeza, eu já tô aqui assim, ó, salivando de vontade. Os ingredientes, anotem aí. Pro creme, 1 vidro de palmito picado. Lembre-se que a Renê já deu a dica aqui, porque eu escutei, hein? Ferva, né? O palmito precisa ser fervido. Então, antes de ser consumido, por favor, gente, coloque numa panelinha, ferva o palmito e utilize depois. Uma cebola picada, uma lata de molho de tomate. Ah, inclusive essa lata de tomate, de molho de tomate natural, né? É, 100% Ai, natural. meu Deus, gente, ela faz em casa. Você vende molho de tomate, Renê? Vende. Os congelados da Especiarias estão lá no Deraco Center Frutas, na Rua Minas, 1122. É só ir lá, tem sopinha, tem panqueca, tem bauruzinho, tem quibe de cabotiá, que é vegetariano, olha só. lasanha de berinjela e todos os molhos. Molho de tomate, molho branco, molho fungo, delicioso. Então pronto, né? Fechado, já sabe onde encontrar o molho de tomate fresco. 1 colher de manteiga, 1 colher de azeite e 1,5 colher de farinha. Bom, e meio litro de leite, não vamos esquecer do leite, hein? Quem não quiser utilizar o leite, Renê, Faz só com molho de tomate. E quem não quiser utilizar o molho de tomate, faz só com leite. Mas eu recomendo os dois. Ai, gente, tô aqui que tô desesperada. Babando. Bom, pro frango, mais prático ainda. 1 peito de frango, colorau, açafrão, noz moscada e sal. O tempero é a gosto.
E lembrando, gente, maneira e no consumo de sal, hein? Nós sabemos que o sal tem que ser na dose exata. O consumo exagerado do sal, como a Renê falou, ele desidrata. É por isso que às vezes nós temos tantos probleminhas aí no rim, na saúde, pela comida salgada. Comida refrigerante, ixi, todas essas coisas aí não faz bem pra saúde. Isso é importante que você falou, porque às vezes a gente pensa só no sal puro, né? No sal branquinho. E a gente esquece tudo que tem muito sódio e nós não nos damos conta que nós estamos consumindo. Refrigerante é riquíssimo em sódio, né? E todos esses temperos prontinhos Que é que prático. facilitam a nossa vida, né? Gente, vocês viram, eu fiz a receita toda aqui, ó, na frente de vocês. Coisa Mais de- prático que isso não existe. E eu não utilizei nada artificial. Nossa. Tá Essa é a vendo, né? ideia. Não use caldo de carne, caldo de galinha, caldo de camarão, caldo de não sei o que, não sei o que lá. A gente pode, uma opção pra gente vir, fazer só caldos. Ai, eu aceito. Né? Já tá fechado. Super do jeito que legal. você quer. Olha isso. Caldo de peixe, caldo de frango, caldo de carne. Vamos fazer um especial Vamos, caldos. especial caldo. Para vocês gente. aprenderem Ai, a que fazer isso em casa e não depender desse consumo exagerado, desses Porque o temperos pessoal que às ruins. vezes compra esses temperos, ai, pela praticidade. Então, É. tudo bem, vamos ser práticos. Pega no final de semana. No final de semana, normalmente, a gente tá em casa e acaba cozinhando. Exatamente. Já faz esses temperinhos, já deixa esses Congelado. molhos prontos e congelados. É. Aí, durante a semana, você vai tirando rapidinho, descongela e faz. Gente, a gente precisa realmente começar a pensar muito mais na nossa saúde, cuidar. Nós já falamos isso pro pessoal de casa. Agora, enquanto tá aí, a moçada, são jovens, eles não percebem. A hora que o tempo vai passando, nós vamos ficando um pouco mais experientes, então começa a aparecer tudo quanto é coisa, né? E é importante também porque tem muita vovó que vê a gente, Sim. né? E as vovós são referências Na boa alimentação. gastronômicas na nossa vida, né? Como não lembrar do bolinho da vovó, né? As minhas duas avós foram fantásticas na cozinha e me incentivaram muito e me ensinaram muito, né? A minha mãe trabalhava e pra me deixar quieta, minha avó fazia pão comigo, fazia rosca, porque eu era uma capeta, né? Nossa, Era terrível. Renê. E aí, pra ela me deixar quieta, eu colocava ela pra cozinhar. Amiga, Ainda bem, né? uma cara de quietinha, né, pessoal? Olha, Mas você não. tá surpreendendo nós. Mas não. Vamos deixar ela entregar os podres dela, né, gente? Ô, Renê, e aí? Vamos servir? Vamos servir, pode servir, pode servir. Vamos fazer assim, vamos falar pro pessoal de casa também. Olha, a Especiarias tá em novo local, que a Renê agora ela tá assim, com N empreendimentos aí, né? Ela é naturóloga, ela tá quase se formando em nutricionista, ela tem a Especiarias, então ela é mãe, ela é dona de casa. Então, gente, nós sabemos muito bem que isso traz assim, né? Trabalho, olha isso. Então, a Renê, ela tá num novo local, mas o telefone continua o mesmo. Isso. Não é, Renê? Isso. E você vai passar pro pessoal de casa. Já te pego já. Vai falando, nós vamos Só sujeira. degustando, nós vamos experimentando, porque tá tudo muito, muito bom. Você sabe que eu adoro essa pimenta? Ai, eu amo essa Biquinho. pimentinha. É o Porque símbolo ela- das especiarias, né? Não, porque ela A não é nossa- forte, ela é gostosa. Mi, tá quente. Tá quente. Mas tá lindo. Não tem problema. Olha isso. Ah, precisava de uma foto, Precisava. né? A gente faz outro. A gente faz outro, por favor. Hoje, né, pessoal? Promete. Promete. Gente do céu. Eu não tô entendendo esse povo que veio fazer comida aqui nesse programa, gente. Ou eles estão querendo me engordar. Ó, já que a ideia é engordar, Hum. essa receita vocês podem fazer mais 1000 coisas pra deixar gorda, Ah, é? né? Posso pôr um creme de leite aqui, posso pegar um refratário, colocar requeijão, o frango, o molho, queijo, gratinar, Nossa, batata meu Deus. palha. Ah, Se é pra ser gordo, vamos ser gordo, né? Não, nem vem. Mas às vezes é uma comida de domingo, é uma comida diferente. Então assim, eu já tô sendo mais light no molho, no creme, no frango. Então eu posso exagerar um pouquinho nas calorias. Mas você viu, eu não coloquei creme de leite aqui. Não colocou. Ele tá super cremoso, não tá?
Então não tem a necessidade, mas se você quiser, se você gostar, pode pôr. Ou requeijão, ou catupiry, enfim. Criatividade. Cozinha Gente, é criatividade. Eu não sou criativa, mas gente, Eu olha, eu vou falar. Não precisa do creme de leite. Não precisa. Não Ele precisa. fica super cremoso, assim. Os telefones. Os telefones, vamos lá. O telefone da Especiarias é o 9... desculpa, o meu pessoal como naturóloga, 98118 0403. O telefone fixo da Especiarias é o 3521 7824. O telefone o celular da Especiarias, que também pode ser o WhatsApp. Vai? Vamos pegar, calma, que a por memória favor. não ajuda. A gente vai anotando tudo isso, porque ela também vai repetir depois, tudo de novo. Vou, hein? vamos lá. 981 32 8265. Esse é o WhatsApp da Especiarias. Lembrando que nós tivemos que mudar, ampliar as visões, ampliar as possibilidades. Então, todos os nossos congelados estão no Deraco Center Frutas, que fica na rua Minas Gerais, 1122. Ali pertinho da onde eu tava, da Especiarias. Não tenho aqui, mas a gente pode pegar. Mas é lá, na Rua Minas. Ou se não, liga para Especiarias Isso. mesmo, 3521 7824. O WhatsApp da Especiarias ou celular 981 32 8265. Gente. E o meu pessoal como naturóloga é o 981 18 0403. Ainda bem que ela tinha bastante coisa pra falar, porque eu fiquei aqui comendo, né, pessoal? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá divino. Sinto muito. Sinto muito, Sinto gente. muito. Olha, nós vamos parar por aqui, porque realmente eu vou ter que degustar, assim, com mais tranquilidade esse prato e não ao público, né? Assim. Porque realmente a gente só prova. Né? Mi, Renê, obrigada. muito obrigada. Prazer Prazer enorme. imenso, imenso. O pessoal de casa te adora. Ai, obrigada. Né? Sabe que você vem, que você capricha, que você faz tudo da melhor maneira possível e principalmente com amor para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse frango ficou divino, esse molho tá maravilhoso. Façam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E lembre-se que o programa Nova Manhã também no YouTube. Coloca lá Nova Manhã e a data que vocês queiram acompanhar aí o programa. Um beijo no coração de todos, não saia daí, temos mais no estúdio. E até mais. Tchau. Alô, você que está acompanhando a programação da Nova TV. Quero que você também acompanhe todas as novidades que o Simples Assim traz toda sexta-feira. O nosso programa está no canal do YouTube. Simples Assim de acessar, de assistir na hora que você quiser e de onde você estiver. Toda sexta-feira tem quadros novos dos mais variados assuntos: saúde, beleza, moda, comportamento, artesanato. Olha só quanta coisa bonita que a gente mostra no Simples Assim. Só está faltando você. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. E hoje aqui no estúdio, conosco, o Zé Antônio. Um querido amigo, né, Zé? Obrigado, Miquel. Seja muito bem-vindo. É muito prazeroso pra gente estar aqui batendo esse papo. Vamos falar um pouquinho para o pessoal de casa sobre humanização, porque nós ainda não temos uma noção exata do que é humanizar-se, né? O que é esse conceito, como você está trazendo para a sociedade essa ideia, esse projeto. Vamos falar um pouquinho para o pessoal. Eu agradeço por estar aqui, não é? Nesse programa tão lindo, né, que você cuida com tanto carinho, você e sua equipe aqui da Nova TV, né, programa Nova Manhã. E estar falando de humanização é algo muito gratificante para nós, não é?
porque a expressão humanização vem de humanizar, tornar-se humano, tornar-se melhor. Melhor para nós mesmos, mas pensando em um objetivo, tornar-se melhor para o outro, para o próximo. E nós estamos vivendo uma época, Michele, que exige muito isso, né? O tato, o contato, a aproximação. Né? Por quê? Porque nós estamos numa fase de uma sociedade muito imediatista, que exige as coisas para o ontem. Né? Então, se eu tenho algo para lhe dar e você entender que vai poder tirar vantagem daquela situação, então há uma aproximação natural. Quando eu não mais sirvo, vamos dizer assim, que em algumas ocasiões, claro, é preciso fazer essa aspas, não é uma regra geral, mas em algumas ocasiões eu sou então descartado. Não é? Logo surge aquela questão do egoísmo, né, do orgulho, eu me fecho, e assim nós vamos transferindo isso para as nossas pessoas que convivem conosco, né, ao nosso lado, no nosso ambiente familiar. Podemos estar até educando de uma maneira errada, né, pelo comportamento errado, a maneira como nós fazemos, como nós agimos com o nosso vizinho, com o nosso amigo de trabalho, na escola, como nós estamos nos comportando, né. Esse é um recado muito interessante para os jovens, poder se observar. Então, quando falamos de humanização, estamos falando também de aproximação, saindo daquele conceito apenas acadêmico ou do seu significado, né, do que seria humanização, o ato ou o efeito de tornar-se uma pessoa benévola ou melhor, aproximar-se, interessar-se pelo próximo, mas sim nessa questão da convivência. Eu olho para você e vejo valores. Isso, não é? Principalmente dentro de casa. Começa Perfeito, tudo dentro de casa, né, Zé? Hoje nós estamos podendo observar, assim, famílias, né, assim, desmoronando, vamos usar esse o termo mesmo, né, assim, a própria família está desmoronando pela falta de convivência, pela falta de harmonia, pela falta de amor dentro do próprio lar. É cada um tão preocupado com o seu, né? Com o seu próprio ser e não com o ser familiar, não com aquele universo onde nós crescemos, assim, aprendendo a importância da família. Hoje os conceitos mudaram tanto, né? Mudaram e principalmente, né, devido a todos os recursos que nos chegaram muito rápido, houve essa inclusão, né? Principalmente do mundo digital, não é? Do mundo virtual. Então eu preciso estar em muitos lugares ao mesmo tempo para me sentir importante. Né? A minha vida é definida muitas vezes por curtidas e por comentários positivos, porque os negativos podem acabar comigo de uma hora para outra. Não é? Eu posso mudar de humor, eu posso ser aquela pessoa que é conduzido pelas minhas emoções e não conduzi-las. A inteligência emocional me leva para esse caminho. Humanização me leva para esse caminho. Então, quando nós vemos essa questão de estar afrouxando esses laços, que aliás família é um tema que eu busco trabalhar muito na questão de gestão, né, de humanização familiar, quando nós observamos isso, nós chegamos à conclusão de que os seres humanos, não é? Vamos imaginar nós, seres humanos, como um projeto, né, um projeto divino. Nós fomos criados para amar uns aos outros, esse é o objetivo, não é? Mas com o passar do tempo, os nossos interesses foram se modificando e se viciando em tudo que é transitório, em tudo que é passageiro. E veja, hoje, ao invés de amar pessoas, nós estamos amando mais coisas. Isso. Né? E amando coisas, nós vamos nos distanciando. Então, para mim, o que é importante é aquilo que eu tenho. Né? Então, quanto mais eu ter, mais significa que eu lhe venci, que eu sou o melhor. E é assim que eu vou ser visto pela sociedade. Uma pessoa, né, bem-sucedida é aquela que tem, e não aquela que tem qualidade de vida íntima. Aqui nós estamos falando de espiritualidade, não tem nada a ver com religião, e sim com a questão da pessoa ser mais ética. É amar ao próximo mesmo, mas amar ao próximo não nos lábios apenas, mas na prática, na convivência, não é? No dia a dia. Aí, quando nós vamos falar de humanização, é preciso falar de gestão humanizada. O que é uma gestão? Aquilo que administra, não é? Aquilo que coordena, aquilo que governa. Então, se eu estou falando de uma gestão humanizada, juntando esses dois termos, eu vou ter que chegar à conclusão de que eu vou gerenciar melhor a minha vida íntima. Se eu conseguir fazer isso, eu vou lidar melhor com você. Eu vou entender a Michele como ela é, como pessoa, como ser humano, entendendo seus defeitos, mas entendendo suas qualidades, e vou investir. Empresas que estão investindo nisso, Michele, hoje, estão criando um problema, um projeto de gestão humanizada, vamos dizer assim, e oferecendo ao seu
corpo de colaboradores, ou seja, os funcionários, né, de uma maneira muito ética e justa, os tornando mais valorizados, indo ao encontro das suas necessidades, fazendo com que estes funcionários, colaboradores, possam, ao ser aceito, né, ao ser amado dentro dos seus ambientes de trabalho, né, dentro de uma metodologia que vai modificando pouco a pouco a maneira deles interagirem uns com os outros, eles também passam a produzir mais. E não só passam a produzir mais, você imagina essas pessoas, o que estão trazendo para dentro da sua casa. Exatamente. Porque olha como está sendo importante esse pensamento desses empresários, Sim. né? Que assim, com a graça de Deus, né? Podemos dizer assim, estão tendo a lucidez em procurar auxílio, em ver os seus funcionários como seres humanos, né? E não somente como máquinas ou números, ou que vão lhes render, e não, eles estão preocupados com o bem-estar, porque sabendo que se eles estão bem, se eles estão felizes, se a casa deles também estiverem com o mesmo padrão, eles vão produzir melhor. Exatamente. Você quer ver uma empresa, né, quando ela começa a entrar nesse setor, investir no outro, né, investir em pessoas, que é o caminho da humanização, da gestão humanizada, né? Este funcionário tem um prazer de que chegue a segunda-feira. Não é? Então, segunda-feira não é aquela ideia de, meu Deus, vou voltar para o ambiente da escravidão. Muito pelo contrário. É um prazer, porque ele sabe que ele vai estar em um ambiente que vai, inclusive, vir ao encontro dos seus problemas e não batendo de frente ou desafiando. E muitas vezes ou menosprezando, como era aquela visão antiga, entre aspas, do chefe. O chefe é uma visão falida, não é? Hoje se fala em líderes, e o líder tende a enxergar no outro, na pessoa, né, no próximo, o que ele tem de melhor para investir, para poder fazer com que esse esteja feliz no ambiente de trabalho. E ele vai produzir mais, é natural, é gratidão. É gratidão. Gratidão é cooperação. Zé, e você acha que assim, com essas mudanças, com esses termos utilizados, com esse trabalho feito, todas as pessoas conseguem se sentir importante, conseguem transformar-se, Zé? Aos poucos, sim. Elas vão encontrando nelas motivos, não é? Para dar prioridade para o lado positivo da vida ao invés do lado pessimista. Em verdade, com o passar do tempo, nós somos treinados para enxergar o lado pessimista. Então, para eu ganhar, logo, outra pessoa tem de perder. Então, eu vivo disputando cargos. Entenda, essa expressão ainda é muito utilizada. Eu vou disputar para chegar lá. Eu penso que o dia que o ser humano realmente assumir essa questão de se tornar humanizado, né, muitos cargos deixarão de ser ocupados, principalmente os públicos. Eu tenho certeza. Porque vai parar de se tirar vantagem de, e eu vou ter de servir. Há um pensamento, uma frase, não é, célebre que diz assim, um por todos e todos por um. E é justamente isso, é servir sempre. Quando eu tiver incorporado em mim essa questão do um por todos, todos por um, eu me tornei um ser humanizado. Zé, eu assim, é admirável a forma como você conduz esse tema, né? Eu adoro, é um tema que me chama demais a atenção. E nós vamos falar muito mais sobre isso, porque é um leque de informações que o Zé Antônio nos trouxe, que vocês vão ficar admirados. Não saiam daí, nós vamos para um rápido comercial, nós voltamos já. No Paulinho Centro de Higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Roller, questão de atitude.
Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. Voltamos aqui para o nosso estúdio, Zé, e como nós podemos, assim, como há essa interação, como é a forma de trabalho, qual é a metodologia utilizada para você conseguir, assim, penetrar nesse meio, né? Porque você vai fazer um trabalho, você faz um trabalho de conhecimento de si mesmo. Então não é assim de uma forma para outra, né? Porque não existe mágica para isso. Não. A metodologia se baseia em perguntas. Eu posso dizer que seria auto-perguntas. Né? Com o passar do tempo dentro de nossas pesquisas, nós observamos que uma pergunta pode modificar totalmente a forma como você está encarando a vida. Sim. Vamos supor com relação ao sofrimento. Ó, estamos saindo um pouquinho da questão humanização, mas indo para a pergunta só para esclarecer. Com relação a algo que eu estou passando na vida, não é? Uma frustração, uma decepção, um luto, por exemplo, algo que me desafia, uma perda, não é? Pode ser material também. Então, vamos lá. Qual a prioridade que eu dou a ela na minha vida? Não é? Qual a força que esse evento tem de me tornar uma pessoa infeliz? E esta infelicidade que foi gerada em mim devido a este evento externo, ela tem a capacidade de alterar minha natureza e fazer com que eu passe a agir, né, no meu trato com o próximo, com o outro, de maneira hostil, alegando que sou assim, porque em determinada época da minha vida ocorreu isso comigo. Agora vamos voltar para a questão humanização. Eu entendi uma linha de raciocínio. Então é muito simples agora eu fazer uma pergunta. Eu tenho uma forma de trabalhar isso com dois pontos de vista. Um é o porquê. Se eu chegar para você e perguntar, mas por que você é assim no seu ambiente de trabalho? Por que você agride todo mundo? Por que você é uma pessoa que dissemina fofocas, que cria contendas, que cria rivalidade, que quer chegar naquele cargo, cobiçando aquele cargo que não é teu, não é? Usando os outros de escada? Por que você é assim? Então você pode dizer assim, porque o mundo é dos espertos. Sim. Porque só se ganha vantagem tirando vantagem de... Não é? Então eu posso ter esse conceito estruturado em mim devido à minha cultura, à minha criação, à maneira como eu cobiço e desejo as coisas. Não que é errado cobiçar e desejar, mas quando estas me dominam, pode ser um problema muito sério. Então eu posso ressignificar. Ao invés de dar uma justificativa perguntando apenas por quê, e o porquê pode fazer até que eu lhe agrida. Por que eu gritei com você? Porque você começou. Então eu sempre tenho uma justificativa para continuar fazendo aquilo que faço. Mas quando eu ressignifico isso e vou em busca de um propósito, aí eu me desarmo. Quer ver? Para que você faz isso? Qual é o propósito de você ser assim? Em que você se engrandece? Em que você engrandece o outro e o transforma no melhor que ele pode ser com esta sua atitude? Aí pergunta-se, se você é observado o tempo todo pelas pessoas, o seu exemplo, né, está deixando algo de bom a elas? Elas estão te promovendo com o pensamento delas? Porque nós não acreditamos que existe uma energia chamada bem-querer, reciprocidade. Sim. Essa energia nos cura, Miguel. Nos cura. Eu falo que as pessoas, elas estão tão assim focadas no pessimismo, como você mesmo começou a nos dizer, é tanta negatividade. Olha, eu particularmente eu não gosto de assistir certos jornais, certos programas, porque nos transmite algo tão ruim, é tudo tão... maléfico que eles nos transmitem, que isso acaba por atuar dentro da gente, no nosso campo energético. Perfeito. Né? A gente acaba se sentindo mal daquela forma, e tudo que te acontece, você vira e fala assim, mas está acontecendo no mundo, o mundo está ruim, o mundo está
para os maldosos, o mundo está para quem tira vantagem das pessoas, para quem passa a perna, para quem quer ser melhor, e não é assim. Não. E aí eu vou ter uma justificativa para agir com o outro da maneira como ele está agindo comigo. Eu vou devolver. É muito fácil aceitar um desaforo, gente. Por isso que eu digo que eu não levo desaforo para casa. Muitos vão dizer, eu não levo desaforo para casa, eu tenho uma personalidade autêntica e transparente. Tão autêntica e tão transparente que são suas emoções que lhe dominam e não você que governa você mesmo. É isso mesmo. Não é? A gente não para prestar atenção nisso, porque quando eu devolvo um golpe no lugar que eu recebo, não é? Eu sou escravo da minha emoção e não dono. É isso Tá? mesmo. Eu não estou gerenciando as minhas emoções. Por isso que gestão humanizada me leva para esse caminho. Ela faz com que eu olhe para mim como um ser que precisa de investimentos. Não é? Assim como eu invisto, né, na minha conta bancária algumas dezenas de reais, centenas ou milhares de reais, que sei que vai render em determinado período uma soma. Por que não investir em material humano? Então, quando a empresa percebe que tem um grupo de profissionais qualificados para exercer a função que a eles foram conferidas, mas que percebe também que dentro desses profissionais há dificuldades de relacionamento, elas não precisam renovar o seu quadro de funcionário. Muito pelo contrário, elas têm de investir naquele material humano, mostrando que, olha, esse pequeno desvio aqui de conduta sua, que é falar dos outros, falar do amigo do outro turno, não é? Falar da diretoria, enfim, de exigir coisas que muitas vezes você não está fazendo para ter. Sabemos que não temos os melhores dos salários no Brasil, mas não estou dizendo isso. Estou falando da questão do servir, despertar no outro o desejo de servir, mas para isso nós precisamos despertar também na mente da liderança, dos gestores, daqueles que estão no topo da cadeia empresarial, que são tão importantes para o quadro, para o grupo de funcionários, porque são estes que os sustentam. Então, quando estes investem no material humano, tornando-os importante e despertando neles o melhor que eles podem ser, eles têm uma dívida de gratidão com a empresa. Não é? E aí eles começam também a produzir e produzir mais. E não só produzir mais, como gerar qualidade de vida para si. É o que você disse. Eles voltam para casa satisfeitos. Nessa satisfação, eles geram qualidade no ambiente familiar. Olha como a humanização muda tudo. Né? Eles geram admiração pelos os seus familiares. Não é? Eles também vão investir em melhor qualidade de vida para a sua prole, seus filhos. E não é somente dando coisas, muito pelo contrário. É investindo nos reais sentimentos e nos valores da alma, a nobreza do ser. Né? Porque hoje está muito confuso para muitas pessoas que o que é ser e o que é ter. Exatamente. Né? Hoje a preocupação em ter é tão grande, né? Predomina tanto em todas as pessoas, né? Nós não estamos nos eximindo disso também, não. Não, todos nós estamos nesse barco. Todos estamos nesse barco. A preocupação em ter até que ponto para que isso realmente seja necessário e que você possa viver tranquilamente. Porque nós confundimos isso, né? O ter hoje pra gente tem que satisfazer uma suposta vontade, prazer, ideia que nós nem temos. Não, nós ainda confundimos desejos com prioridades. Com prioridades. Desejos são passageiros. Não é? Prioridades, eu tenho que dar conta dela quase que todos os dias. Isso, não é assim Exatamente. Que funciona? Então, nós assim, a gente acaba querendo aquilo de imediato. Outro dia mesmo, eu escutei de uma amiga, ela virou para mim e falou assim, eu quero poder dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu escutei, eu me calei, aí eu olhei para a cara dela e falei assim, você teve amor? Ela falou, muito. Eu falei, bastou, filha. Bastou. É isso que é a prioridade, é isso o que mais importa nesse momento. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre o tema logo após um rápido comercial. Sucos naturais Dona Elza. Só frutas selecionadas. O que se adiciona sem moderação é capricho. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. Com a NET, meus humanos têm a banda larga mais assinada do Brasil. Ela é super rápida, com fibra da NET. E não perde velocidade. Nem com todos eles usando ao mesmo tempo. Mais rápido que a internet deles?
Só eu. A NET é completa para você curtir gigante. Will Flores, flores para todas as ocasiões, decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores, presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. Zé, então a gente estava falando, inclusive, da minha pergunta que eu fiz a essa minha amiga e falei sobre o amor. Hoje isso é algo que realmente está faltando muito dentro dos lares, no meio das famílias. E isso tem um reflexo muito grande entre as crianças, entre o meio escolar. Né? Como que, no caso, né, as suas palestras, esse seu estudo, esse seu projeto, pode trazer de benefício dentro das escolas? Porque aí você envolve professores, diretores, né? Você faz esse trabalho num grupo, como um todo, porque eles também precisam ser preparados para que possam preparar essas crianças para o futuro. Exatamente. Você disse bem, essa questão do amor, o amor não pode esfriar, porque se o amor esfriar, vai haver uma separação, aí nós vamos demarcar grupos, clãs, e nós vamos observando que o preconceito ele vem, né, se insinuando pouco a pouco em todas as áreas. Né? Nós vemos isso em movimentos religiosos, nós vemos isso dentro das áreas de partidos políticos, nós vemos isso na área social no dia a dia, nós vemos isso na família e nós vemos isso nas empresas e uma pena, vemos isso no ambiente escolar. Não é? Então, quando se fala em gestão humanizada, até temos uma palestra que trabalhamos muito no meio de ensino, que é gestão humanizada no ambiente de ensino, onde que visa, né, o objetivo é trabalhar a mentalidade dos professores, educadores, não é? E não para aquele professor que se preocupa apenas com a folha de pagamento no final do mês, ou que aguarde dar o sinal das 6 horas da tarde para que ele possa sair e dar um exemplo totalmente oposto àquele que ele ensina na sala de aula, né? Visto que hoje nós somos observados por todo mundo pelas redes sociais, a pergunta seria qual o impacto que a sua imagem daria para uma criança, se você é professor, né, monitora principalmente, né, já nas fases iniciais da educação formal da criatura, professores de PEB 1, PEB 2, as fases iniciais do ensino fundamental, qual o exemplo que nós daríamos para essas crianças e jovens que já estão entrando na adolescência, se eles nos vissem totalmente embriagados nas imagens que nós postamos nas nossas redes sociais? Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque o que eu faço após o trabalho, eu considero ainda um trabalho apenas, não é? Ouço muito mas é um servir, a missão do educador, do professor, é um servir incessante. Eu definiria isso em uma palavra: cooperação. Não é? Servir sempre e muitas vezes sem esperar o reconhecimento. Ah, sem sombra de dúvida. Aí, né? quando nós implantamos essa questão da gestão humanizada no ambiente de ensino, você vai perceber que para você conviver em um ambiente que muitas vezes você foi concursado e vai passar ali praticamente sua vida toda com aquele pessoal, você precisa aprender a gerenciar suas emoções. Ou você vai ter concorrentes, você vai ter intrigas, você vai ter as chamadas panelinha. E se tem uma coisa que desvirtua qualquer secretaria de ensino, são as chamadas panelinhas, não é? Uma secretaria de ensino doente, eu costumo dizer, com sua visão fechada. O que é isso? É a visão singular, é aquela visão que não gera frutos, ela quer para si. Ela tira vantagem dos 4 anos de eleição, por exemplo, que a garantem naquela secretaria, ela tira vantagem de uma situação que a colocou ali e ela tem o seu grupo que o apoia. É muito interessante que, muitas vezes, esse mesmo grupo não quer nem ouvir o que os professores que estão na sala de aula e tendo dificuldade para lidar com conflitos emocionais das criaturas que ali habitam, ou seja, os alunos que vêm de suas casas trazendo conflitos e que precisaria pelo menos de uma ouvidoria, um grupo especializado de educadores, não é? A psicopedagogia que está sendo muito bem investida nessa área, feliz a escola que tem seu psicopedagogo, não é? Para poder ouvir esses conflitos. Mas mais que isso, meus queridos, ouvir o conflito do professor.
Porque muitas vezes, para elaborar um planejamento de aula, eu tenho os professores como grandes mestres. Eu lembro da minha professora de primário. Eu também né? lembro. Eu tenho assim orgulho em tê-las no meu coração. Algumas são lembranças, porque já nos deixaram, mas conseguiu me estruturar como ser humano que sou hoje. Então veja que interessante, não é? Trabalhar um planejamento pedagógico, aquele plano de aula que muitas vezes a professora sai da sala de aula e ela vai para casa e fica até meia-noite traçando seu plano de trabalho. Não é? Ela tem família, ela precisa dar atenção para a família, para o esposo, para os filhos e muitas vezes não tem o apoio das famílias, das crianças que ela educa, que muitas pais, muitas mães vão falar com os professores apontando o dedo. Quem é você para gritar com o meu filho? Eu sou uma educadora, eu sou um educador, aquele que quer o melhor para seu filho. Mas para isso, o ambiente de ensino precisaria investir em humanização, não é? Ser ético, despertar aquilo que o professor tem de melhor, oferecer condições a eles. É uma pena que as demais profissões ainda não enxergaram isso. Eu só cheguei onde estou hoje porque teve alguém que me formou. Claro. Veja, os professores. Isso é tão Aquela primeira básico, tia tão da importante. escola, né, que nos coordenou A escrita, a educação, desde o psico ao motor. Então veja, né, quanta coisa nós temos de agradecer a estes seres de luz que conduzem os nossos passos. Feliz da Secretaria de Ensino que já investe em educação humanizada. Ela reconhece uma educação, veja bem, uma gestão humanizada dentro de uma rede de ensino. Existe um gráfico nosso que é como se fosse engrenagens de um relógio. A menor engrenagem, segundo o ponto de vista daqueles que alcançam as cadeiras superiores, a menor engrenagem é a do faxineiro. É o tio da escola, aquele que limpa, né, que dá aquela geralzinha, que prepara nossas salas, inclusive as salas dos gestores da educação, deixa toda bonitinha, limpinha e organizada. Então eu vejo aquela grande peça lá em cima, que é o gestor, que é a diretoria, não é? Aquele que encabeça o topo da pirâmide e que deveria dar o exemplo para aquela peça menor. Mas veja, ele é o superior, ele tem um diploma de superioridade, de graduação que o colocou ali. O dia que nós entendermos que nós, como peça maior, temos um diploma não de superioridade, mas sim de responsabilidade, pode ser que esse cargo nem mais me interessa mais, porque eu vou ter de ser responsável por você. Veja, então, aquela pecinha pequena, na brincadeira que nós fazemos, quando tirada da engrenagem do relógio, a grande para de funcionar. É isso mesmo. Porque pode ser que o meu diploma não deixe eu pegar uma vassoura na mão e limpar o meu espaço. Isso mesmo. Então, gestão humanizada é um por todos e todos por um. Eu gostei demais, né? Assim, é uma frase épica, né? Um por todos e todos por um, porque realmente faz parte da nossa vida, né? Da nossa vivência. Nós precisamos nos preocupar um pouco mais uns com os outros. Isso. Nós, como seres humanos, com os nossos irmãos, com outros seres humanos. Não nos importarmos em querer tirar vantagem. Gente, tirar vantagem, né, Zé? Pra que se preocupar com isso? Se preocupe em trabalhar melhor, em fazer melhor, em produzir melhor. Se você faz isso dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, dentro da sua escola, olha o resultado benéfico que você vai ter. Humanização te torna melhor em tudo. Nós estávamos falando há pouco, mas qual a metodologia? É muito semelhante a um coach, não é? Apesar de não termos essa formação, apenas o conhecimento da ocupação, né, de coach, mas é muito interessante porque a visão do coach, que é nada mais do que o treinador, ele lhe conduz a olhar para si e enxergar, não é, coisas boas em você. Então, você é um ser importante, mas você precisa crer nisso, você precisa sentir que você é importante. Não é? Você não fica somente reagindo ao que os outros pensam de você, reagindo ao que as circunstâncias da vida lhe oferecem. Não, você passa a agir. A humanização, ela vai um pouco de encontro a essas metodologias, porque, em verdade, ela desperta em você o que você é, mas como ser humano. Humanização lhe aproxima da sua espiritualidade. Nós ainda não compreendemos essa palavra no dia de hoje. Veja. Mas nós vamos ainda compreender, né, Zé? Eu acho que a população ainda está nesse caminho, né? Bom, me fala uma coisa. Você, então, é palestrante. Isso. Por favor, dê os seus contatos também, né? Nessa área de humanização, é um projeto novo que está se iniciando nesse ano de 2015, mas que nós já tivemos
grandes méritos em realizá-lo, né? Por parte daqueles que participam conosco destas oficinas, ver o sorriso e ver depois o feedback que recebemos por e-mails, né? Claro. Falando o quanto que ajudou, não só no ambiente profissional, no caso acadêmico, que falamos agora há pouco, que é um ambiente de ensino, que é um dos que mais investimos, que é na questão da educação, mas também a empresa está investindo muito. E quando aplicado essa questão da humanização, nós levamos para casa, é imediato. Ótimo. Só não vai concordar aquele que tiver desafio a vencer, ou seja, bloqueios emocionais. Isso. Então, por algum motivo, precisa de técnicas terapêuticas um pouco mais aprofundadas, não é, para que possa levá-lo a um conhecimento de si mesmo. Mas estamos à disposição. Claro. Né? Temos o nosso contato, que é o nosso celular, que é o DDD 17, aqui da cidade de Catanduva e região, e o telefone, né, celular particular, é 9614-8795. E tem o e-mail também, por favor. Nosso e-mail é José Antoni, com Y, tá? 2006, @gmail.com. Zé, não sei nem como te agradecer. Foi maravilhoso esse bate-papo. Eu agradeço, né, por Muito você, mesmo, por esse muito espaço, obrigada. pelo Nova Manhã. Foi maravilhoso. É tudo lindo aqui. Maravilhoso, né? Eu nós te tenho agradecemos. certeza que eu estou diante de uma pessoa humanizada, que eu conheço, meu Deus. né, seus projetos e suas intenções. Muito obrigado por me receber e a toda a direção dessa Um TV. beijo no coração. Muito Pessoal, obrigado. nós vamos ficando por aqui. Foi ótimo essa manhã de sexta-feira. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso, um final de semana melhor ainda. Um beijo no coração de todos e até mais. Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. E Bebidas Poti, puro sabor da vida.